Voltei. Agora é de vez. Agora é de vez. Laroeixo, salve quinta-feira sagrada. Salve papai Oxóssi. Ô, Quero. Pois é. Tá difícil, né? Tá um troço meio estranho. 15 prefeitos presos. 15 prefeitos presos. Quantos são de esquerda? Hã? Diz aí pra mim. Quantos? Peculato. É crime, tá? Então, tudo joinha pra ti? Tudo joinha? É, rapaziada, meus queridos, minhas queridas, vocês estão entrando aqui hoje, a conversa vai ser essencialmente política, porém, contudo, entretanto, além de política, vai ser jornalística, vai ser de direitos humanos. Hoje eu converso com o nosso amigo, parceiro, ex-candidato a deputado estadual, um dos mais votados aqui da região, e já vou chamá-lo, nosso camaradinha Jean Volpato. Cadê o Jean? Cadê o Jean? Cadê o Jean? Vou chamar o Jean. Jean, cadê o Jean? Ah, então já tá aqui, ó. Cheguei atrasado e aí o homem já chegou. Ih, tem uma porta ali. Cadê? Ah, apareceu. Voltou. Fala, meu Mas, querido. Boa noite, Jean. Seja bem-vindo ao Resenha de Preto, meu velho. pois é, vou passar um pouquinho aqui. Tudo certo aí? Tudo certo, tudo certo. Lembrando aos queridos e às queridas que estão entrando, o homem está lá em Brasília, tá? É um homem internacional, né? Então, é tudo ali nos conforme para a gente poder conversar. A agenda é apertada, mas a gente precisava trocar essa ideia. E muito obrigado por ter aceito o convite, já é um prazer bem grande estar contigo aqui conversando. E a ideia é essa, né? A ideia é a gente trocar muita ideia sobre imprensa, política, direitos humanos, futuro na política. E eu já pergunto para ti o seguinte, Jean. Bom, quem é o Jean aí? Que se apresenta um pouquinho para a galera que eu provavelmente não conheço. Eu sou Jean Volpato, jornalista, historiador, especialista em gestão de política pública, suplente de deputado estadual na última eleição, fiquei na 7ª suplência do Partido dos Trabalhadores, na minha primeira candidatura, mas sobretudo, e se não fosse isso, nada disso que eu falei valeria alguma coisa, eu sou humanista, né? E é essa agenda que nos move, a agenda humana, a agenda da civilidade, né, Marco? Pois é, pois é. E aí, conforme a gente foi tentando montar uma pautazinha para tentar conversar, né, sobre as coisas, entrou, por óbvio, a questão de direitos humanos e discutir essa questão humana propriamente dita. Mas eu quero puxar o lado historiador primeiro e queria ver contigo o seguinte. Cara, o que aconteceu com o Brasil, né? O que aconteceu com o Brasil? O que está acontecendo com o Brasil? E o que você enxerga para o futuro do ponto de vista histórico? É uma perguntinha bem fácil para começar. Bom, até um pouquinho remontando o que eu escolhi da minha vida. Ficou baixo o som. Oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Não. Estou ouvindo, tá um pouquinho baixo, mas eu estou ouvindo. Tá. Até um pouquinho do que a gente escolheu para nossa vida. Eu sou jornalista porque eu sempre fui apaixonado pelos fatos do presente, né? Eu acho que a vida, o amanhã não existe, o ontem já foi. Então a vida a gente tem que vivê-la hoje. E a história é exatamente aquilo que já aconteceu e que a gente precisa aprender, sobretudo para não recorrer nos erros do passado, né? Muitas vezes as pessoas falam para a gente não olhar para o retrovisor, mas o retrovisor ele evita acidentes também, né? Então, às vezes é importante também olhar para o retrovisor. Então, o que eu vejo hoje no Brasil é que a gente viveu um período, e não dá para contar essa história sem lembrar aquelas jornadas de junho de 2013, né? A gente viveu um período em que uma massa aí que estava contida e que, por vezes, não tinha coragem de se expressar, né, publicamente, passou a ser empoderada por um movimento internacional, que é importante dizer que isso não é um movimento do Brasil e nem
Bolsonaro ou essa turma que se articula com Bolsonaro teria a capacidade de articular algo nesse sentido. É um movimento internacional que usou pessoas sem muita capacidade crítica ou cognitiva, que é o caso do nosso ex-presidente, para poder tocar um projeto de poder internacional. E a partir de junho de 2013, naquelas grandes jornadas que aconteceram em vários países do mundo, inclusive não foi só no Brasil, o Brasil foi arrastada por uma grande agenda conservadora, e uma agenda conservadora que ela é de costume, mas também é econômica, ela é ultraliberal, que ela tem como objetivo mudar, né, sistematicamente aquele status que a sociedade mundial tinha avançado aí, desde após Kennedy e vários setores do mundo, num estado de bem-estar social do qual vários países da Europa conseguiram se firmar, né? E o Brasil, com a eleição do presidente Lula, em 2003, ele traz essa agenda para o nosso país pela primeira vez na história, né? A gente passou aí uma década do neoliberalismo com Collor, né? Depois vem aquela agenda de continuidade ali com Itamar, e com Fernando Henrique, né? Aprofundamento do neoliberalismo, e entra, então, o presidente Lula. Qual que é a grande agenda que o Lula traz para a política brasileira, mas ela traz também para a política internacional? Além da própria figura, que é a figura de um trabalhador na presidência da República, ele traz uma agenda de reafirmação da importância do Estado, né? E quando a gente se define independente do seu aspecto pessoal político, mas a gente tem que definir duas coisas importantes na nossa vida. Ou a gente está na civilidade, ou a gente acredita na humanidade, ou a gente não acredita na humanidade e quer piorar a vida das pessoas, né? Então, eu acredito que possam ter pessoas que se definam, por exemplo, no aspecto político da direita e que estejam também na agenda da humanidade. Não tenho dúvida, pode ter também. Eu acredito que tem muitas pessoas que, por vezes, se acham de direita, mas a sua luta e toda a sua história e o que acredita é de esquerda, porque, por vezes, não tem um entendimento do que significa esses polos políticos e também ideológicos por uma falta de conhecimento. Então, para sintetizar um pouquinho mais, nós estamos vivendo um período que, principalmente em 2022 agora, a gente conseguiu derrotar essa agenda que, vamos contar, não foi pouca coisa, né? Derrotar essa agenda foi uma agenda que tinha uma estrutura internacional muito forte, inclusive apoiados por países ditatoriais, que eu vou citar aqui, Arábia Saudita, outros tantos países ditatoriais aí do mundo, que financiavam, junto com a extrema-direita norte-americana, o projeto que esse boneco da extrema-direita se articulava aqui no Brasil, que era canalizada pelo Bolsonaro. A gente derrotou isso tudo com a máquina de fake news e conseguimos resgatar aquele projeto humano, social e, sobretudo, o projeto de vida, né, que a gente coloca. E esse é o nosso grande desafio. Porém, foi derrotado o projeto, mas nós não derrotamos o ódio ainda. Nós não derrotamos a extrema-direita, né? Nós não derrotamos o neofascismo, o neonazismo, e a prova disso é, sobretudo, que acometeu há poucos dias, né, a nossa cidade de Blumenau, naquele atentado, que eu não tenho dúvida que é um atentado, sobretudo, estimulado pelo ódio. Então, é fundamental que a gente consiga fazer essa análise com muita clareza para a gente conseguir alcançar a sociedade que a gente tanto almeja. E é interessante você dizer isso, porque assim, muitas vezes as pessoas nos pergunta para mim, por exemplo, tá, como é que você consegue dialogar com um fulano de tal, ele sendo de direita? Eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação do que é a direita democrática no Brasil, do que é a centro-direita democrática no Brasil, porque senão a gente coloca, e a provocação que eu fiz ao longo da semana era justamente isso, se política era tudo igual ou não, e aí algumas pessoas disseram, não, política é tudo igual sim, ou outros disseram que o político ele não é igual, mas quando ele entra,
ele acaba se tornando parte do sistema, mas eu costumo dizer o seguinte, se é político e gosta de fazer a política da polis, né, e aí respeitando os espaços, respeitando a democracia, você consegue dialogar com um cara que se auto-intitula de direita, de centro-direita, e eu acho que a mesma coisa se aplica quando você fala da pessoa de esquerda, né? E infelizmente, e aí eu já te emendo uma outra pergunta, que por óbvio, sendo um guri novo, sendo um guri político, né? Um político guri, vamos falar assim, porque é um guri novo, tu é um cara novo, já está na política há um tempo, mas em vista de outros, é mais novo que eu, por exemplo, então já é um grande avanço, né? Mas é difícil, por exemplo, que você até me falou e eu vou me permitir fazer essa confidência. Durante a eleição, o pessoal falava para você, nossa, um moço tão novo e fazendo política e sendo candidato pelo PT, né? Ao mesmo tempo, juntando essas duas perguntas, como é ser esse jornalista, esse profissional da imprensa com uma identidade de esquerda, né? Sendo de uma identidade de esquerda num partido como o PT, que, bem ou mal, gostem ou não, é o único partido político de fato orgânico do Brasil, né? Então, como é que você trabalha isso com quem não te conhece, por exemplo? Quando fala, tu é um jornalista de esquerda, é um militante do PT. Então, como é que se dá isso no seu dia a dia e, por óbvio, no dia a dia político também? Sim. Eu levo com muita naturalidade, porque eu sempre tenho um ditado que eu falo assim, quando a gente tem convicção, a gente não tem medo, porque a gente sabe o que acredita, né? A gente tem consciência do que luta. Tá falhando um pouco, o som caiu. O som caiu. Tá voltando? Picotou. Opa, eu acho que voltou. Sobretudo, porque eu acredito que quando a gente tem convicção na nossa luta e sabe a sociedade que a gente quer, a gente não tem tempo para ter esse tipo de medo, sabe? Porque eu não me imaginaria em qualquer outro tipo de tendência ou de aspecto político, porque eu não entrei para a política por uma questão pessoal, né? Quem entra nesse campo que a gente está, inclusive, ele é um campo que é possível perceber que não é o campo do senso comum. E é por isso também que a extrema-direita ela consegue captar tantas pessoas muitas vezes. Porque, às vezes, um debate que parece ser muito simplista, ele é um pouco mais complexo, né? E eu vou citar aqui como exemplo, de volta, essa questão do atentado nas escolas, né? Porque qual foi a primeira resposta imediata que eu, claro, concordo que eu quero destacar aqui, a resposta imediatista é reforçar, a gente tem que garantir que os pais, as crianças tenham segurança na sala de aula, mas também não de uma forma que seja autoritária e abusiva, né? E a resposta eleitoreira e enganatória é o quê? Vamos dar arma para os alunos, vamos dar arma para os professores, cada um, vamos virar um bang-bang, quando a gente sabe que, na realidade, esse é um discurso proselitista desses políticos da extrema-direita para enganar a população. Porque ali nós vivemos uma coisa que é exatamente a consequência de um ato, né? Mas como é que nós vamos prevenir a causa? O que levou um menino de 25 anos a entrar dentro de uma creche de uma forma totalmente insana, com 20 segundos assassinar 4 crianças? Né? Eu acho que essas coisas que a gente precisa se questionar. E ser desse aspecto político é não aceitar a resposta fácil. É desafiador também, mas ao mesmo tempo quem gosta de lutar, quem gosta do projeto coletivo e não individualista, ou seja, quem não entra na política, por exemplo, para ganhar dinheiro, para enriquecer, como você iniciou a live aí desses prefeitos que foram pegos, né, que diga-se de passagem, mais uma vez, e nenhum é do nosso aspecto político, né, isso, e quando se vê nas grandes manchetes, a primeira manchete que tem, o pessoal lembra de corrupção do PT, então é importante refletir isso também. Mas eu estou dizendo para ti que, sobretudo, é um exercício de consciência quando a gente entra na esquerda,
né? E militar na esquerda e no jornalismo, ele faz todo sentido, porque quem acompanhou a resistência à ditadura militar e o quanto os jornalistas, e sobretudo os jornalistas com compromisso público, com compromisso nacional, com compromisso patriótico, se dedicaram e foram mortos, assassinados e torturados por levar a verdade para a população, né? Entende exatamente o quanto é importante você se firmar nesse espaço, nessa profissão, para o avanço civilizatório da sociedade. Então, eu, particularmente, quando me formei, fui o responsável por fazer o juramento de ética da minha turma. E eu fiz esse juramento exatamente com esse compromisso, que o jornalismo, ele é um espaço de fato, né? De você levar o fato. Não é a opinião. Exatamente a opinião é das pessoas, é o fato. Mas, sobretudo, também um compromisso com a sociedade e a civilidade, né? Você não pode entrar numa profissão igual essa sem ter um compromisso com a evolução civilizatória. Eu queria dar boa noite para todo mundo que está entrando. Márcia, boa noite, minha querida. E aí já aproveito aqui, ó, a Aline volta e coloca aqui conceitos políticos que não atendem mais os interesses atuais, quando a gente estava falando ali atrás desse contexto histórico. E aí até que eu deixei aqui que o Tarcísio coloca que os problemas nacionais, fascismo, cultura do ódio afetam e são transportadas para o debate local, especialmente... é uma pergunta, e eu estou ficando cego, tá, Tarcísio? Então me ajuda aqui, eu vou repetir de novo. Os problemas nacionais, fascismo, cultura do ódio, afetam e são transportadas para o debate local, especialmente na influência do voto do cidadão ao escolher o prefeito ou vereador? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque é aquilo que a gente falou agora. O discurso proselitista e o discurso fácil, ele acaba impregnando mais, com mais facilidade, né? Na disputa de corações e mentes. Então ele acaba, e eu acredito, sobretudo, que essas pessoas, elas também são vítimas desse processo, né? Quando a gente fala da extrema-direita, é evidente que a gente não fala de um povo que votou majoritariamente uma figura da extrema-direita. Esse povo ele é vítima desse processo, sobretudo, né, de acreditar em ideias fáceis e em resoluções fáceis, quando a gente sabe que a resolução é de um projeto difícil. Quando a gente pega os dados, especialmente os dados dos crimes de ódio, e a gente vê o que aconteceu no Brasil de 2019 para cá, e a gente vê um avanço muito forte dos crimes relacionados ao ódio, e aí eu vou citar o feminicídio. Quem mora em Blumenau sabe o que é que a gente está vivendo aí, que a cada mês a gente tem 3 ou 4 assassinatos de mulheres. Santa Catarina é a mesma coisa, toda semana tem um assassinato de mulheres. É o estímulo ao ódio. Nenhuma sociedade, Marco, evoluiu estimulando o ódio. Nenhuma. E qual foi o resultado da história quando se estimulava o ódio? É o nazismo, é o fascismo, são os processos, as ditaduras que estimulavam assassinatos. Então, nós vivemos uma perseguição muito grande contra a população LGBT nesses últimos anos, uma perseguição muito grande contra a comunidade afrodescendente do nosso país. Então, o cerne desse movimento, ele é estimular o ódio. Por quê? Porque eles aprenderam que, infelizmente, é uma realidade e que a gente tem que pensar como mudar isso, de que as pessoas, muitas vezes, elas se movem pelo ódio, mas que têm muita dificuldade de se mover pelo amor. E esse é um grande desafio civilizatório nosso, da esquerda brasileira também. Entender do que dizia Nelson Mandela, de que se as pessoas podem se mover pelo ódio, se elas podem aprender a se mover pelo ódio, elas também devem aprender a se mover pelo amor. E a resolução de conflitos do ódio não é com mais ódio, porque o estímulo desse tipo de intolerância, ele causa uma sociedade que um dia vai voltar para a gente mesmo. E os fatos estão aí, né? Porque quando a gente estimula esse tipo de preconceito, seja de qual origem for, um dia ele vai acabar vindo para nossas próprias famílias, seja para os nossos filhos, seja para as pessoas próximas que a gente gosta. Então, eu não tenho dúvida que nós temos
um problema, mas nós também temos um antídoto e nós temos uma solução. E a solução é isso que eu acabei de mencionar, é a gente voltar a discutir um projeto de paz, um projeto de tolerância, um projeto de dizer que, às vezes, você pode não concordar comigo politicamente, e eu posso não concordar com você politicamente, mas isso não significa que a gente é inimigo. A gente pode, inclusive, aprender um com o outro, porque você tem um acúmulo de conteúdo de um aspecto político e eu tenho um outro acúmulo. E essa troca pode trazer resoluções que possam fazer a gente engrandecer. Mas tem uma parcela dessa extrema-direita que não está interessada nisso, porque exatamente ela sabe que é estimulando o conflito, é estimulando o ódio e é conseguindo enganar uma boa parte da população é que ela vai conseguir estar nesse espaço de poder. E, sobretudo, ela também é financiada pela indústria das armas. Não pensem que esses extremistas estão preocupados com a sua liberdade individual de se defender, porque elas sabem muito bem que se uma pessoa apontou uma arma para você, você não tem a fração do segundo para conseguir tirar a arma de volta. Isso não existe. Essa ideia anti-humana e anti qualquer tipo de reflexão que uma pessoa mediana possa ter, isso não existe. É igual eu falei agora, o menino lá com a machadinha em 20 segundos matou 4, não há reação nesse momento, né? Você não há como prevenir. Então eles sabem disso. Só que eles não fazem isso ideologicamente. Eles fazem também financiado, né? Pela indústria da arma, pela indústria da morte. Então é algo que a gente precisa discutir muito e esse espaço de debate que nos oportuniza fazer esse tipo de reflexão. Aí, é interessante quando tu coloca isso, né, dessa discussão, principalmente, que está em voga agora, que é a questão do armamentismo, não o armamentismo comercial, como era durante o governo Bolsonaro, mas agora, com essa tragédia, o armamentismo como solução fácil para um problema muito difícil. Ao mesmo tempo que eu vou te fazer uma pergunta que o Tarcísio coloca, que tem um pouco muito a ver com esse grau de comunicação, e aí autocrítica desse que vos fala, e quero ver se você embarca nesse barco comigo, que é assim, né? Primeiro, o Tarcísio, tu é suspeito para falar, que o papo é bom, tu é suspeito. E aí o Maurício também coloca que dupla, viva a união da imprensa educativa para prevenir a fake news, e a pergunta do Tarcísio vem nesse sentido. Como comunicador, como você explica o domínio da extrema-direita no campo da comunicação? Afinal, as universidades sempre formaram profissionais com um viés muito mais à esquerda. Eu complemento dizendo isso olhando para o governo do Lula, né? Olhando para o governo do presidente Lula, que em alguns momentos, principalmente agora na área econômica, com essa reforma que precisa ser feita, tudo que o Haddad tem feito, né? Essa discussão toda, a gente peca, a gente ainda não conseguiu ter o mesmo ritmo ou responder com o mesmo calibre, fazendo essa analogia com o armamentismo deles, de não conseguir responder eles à altura, por exemplo, dominando as redes, que, querendo ou não, é um espaço hoje de discussão política, diferente, por exemplo, como o saudoso Tarcísio coloca, que nas universidades haviam grandes discussões, né? Que é uma crítica que eu faço, por exemplo, à FURB. FURB é uma universidade, ensino, pesquisa e extensão, mas que tu entra lá dentro e fica meio... Não é uma universidade com aquele cheiro de universidade, com aquele espírito de discussão e tal, e nem com a questão do viés de esquerda, tá, Tarcísio? Mas de colocar a discussão propriamente dita, por exemplo, né? Então, onde é que a gente erra nessa questão de comunicação, Jean? Ou como conseguir alcançar? O primeiro, eu quero reafirmar isso que você falou, que as universidades, elas eram e devem ser, e a nossa luta tem que ser todo dia para ser espaços de conhecimento e, sobretudo, um debate da cidadania.
Eu acho que esse é o grande objetivo. A universidade não pode ser apenas um depositário de copia-cola, um depositário de decoreba, nada disso. A universidade tem que ser um espaço de reflexão, de conhecimento, e o quanto mais abrangente possível, porque é ali que você vai formar um cidadão crítico e reflexivo para a sociedade. Sobre a comunicação, ela também não é tão simples essa resposta, porque ela tem várias questões aí que são imbuídas. Eu vou citar algumas. Primeiro, que você tem uma articulação internacional da extrema-direita, que ela é muito bem financiada, ela é muito bem remunerada e, sobretudo, com grandes bilionários internacionais atrás desse movimento. Tem um estudioso dessa área que ele já apontou alguns nomes, como Ives Granda, tudo mais, que eles se articulam através, inclusive, financiando pensadores, né, que se dizem pensadores, como era o caso de Olavo de Carvalho e tudo mais, para conseguir, através de um financiamento de redes, expandir uma ideia conservadora e reacionária. Um segundo aspecto é a característica das plataformas. O que as plataformas colocam no modo de algoritmo? É que o que bomba é o que é polêmico, né? O que bomba, o que viraliza é aquilo que traz exatamente o choque social, né? Então, você coloca na rede social um palhaço com uma peruca no Congresso Nacional, ele vai viralizar muito mais do que se eu for fazer uma reflexão aqui sobre a importância de colocar um psicólogo na escola, da gente nutrir, sobretudo identificar um perfil agressor de um aluno, identificar de onde vem essa crise. Então, o algoritmo da rede social, por si só, ele contribui muito. Tem uma terceira questão, e é mais uma questão de levantar e estudar sobre a possível conivência de certas plataformas com as redes de extrema-direita, né? Que aqui eu não estou afirmando, por isso que eu estou dizendo, nós precisamos estudar se existe ou não essa conivência. Mas tem também uma autocrítica nossa que a gente precisa fazer, que nós precisamos se comunicar com o povo, né? E que o povo, sobretudo, a gente não pode vir com a linguagem, daí lembrando a universidade acadêmica, né? A gente precisa entender a linguagem do povo e saber como o povo, sobretudo menos esclarecido da sociedade, pode entender essa mensagem que ela é tão necessária chegar até ele. Então, a gente não pode culpar as pessoas que não estão entendendo o que a gente diz, se a gente quer vir com uma linguagem, sobretudo universitária, acadêmica, que ele não vai ter acesso a isso, né? Então, quer dizer, você não abre a porta do saber, do conhecimento para ele, e você quer que a informação entre, né? Então, você também tem que facilitar isso. Então, sobretudo na comunicação, a gente tem que aprender a ser muito mais claro, muito mais objetivo, muito menos academicista, para conseguir, e eu vou dizer que nós já temos grandes exemplos disso, que é o nosso maior líder hoje no Brasil, que é o Lula. O Lula, ele consegue, quando ele fala, se comunicar com as pessoas conseguem entender o que ele diz, né? E, de certa forma, aquele ex-presidente, que eu não quero nem mencionar o nome, mas ele também era um líder, ele é um líder, né? O líder, ele não é uma pessoa ruim ou boa. O Hitler era o líder. O Mussolini era um líder. Então, o líder, ele não faz juízo de valor de positividade ou negatividade, né? Então, ele também conseguia se comunicar com as pessoas das camadas menos favorecidas, e, sobretudo, das pessoas que não tinham tanta instrução assim. Então, esse é um desafio real da esquerda brasileira, esse é um desafio real dos comunicadores, sobretudo, também, de levar a informação de uma forma mais acessível, né? Que as pessoas conseguem entender. E aí eu vou fazer uma crítica aqui ao nosso governo, arcabouço fiscal. Vamos aprovar o arcabouço fiscal. Que nome é esse? Né? Então, nós precisamos trazer para as pessoas algo muito mais simples, muito mais detalhado, né? Porque nós estamos falando, na verdade, de um projeto que vai garantir a comida na mesa. Nós estamos falando de um projeto que vai garantir o arroz e o feijão num preço acessível, né? Que as pessoas tenham a cesta básica em casa, que as pessoas consigam comprar o gás de cozinha, como diminuiu agora 9%. Não existe país no mundo que tenha uma taxa de juros que o Brasil tem, 13%. Isso não existe. Toda a contabilidade, foi feito um estudo aí
do lucro desses 13% de juros, você conseguiria comprar milhares de moradias populares, você conseguiria ter acesso a diversas cesta básica, aumentar o salário mínimo daquele nível que o Diese diz que tem que ter de R$ 4.500. Então não existe, a gente precisa se indignar com isso, porque isso não é normal. Qual que é a consequência de uma taxa de juros desse nível? A consequência é uma desindustrialização muito forte, né? Ou seja, aquela empresa que está do lado da sua casa, o dono daquela empresa, prefere não criar aquela empresa, ele prefere guardar o dinheiro dele lá no banco, porque ele dá mais lucro do que aquele dono da empresa. Essa que é a consequência de uma taxa de juros grande, no nível que está. Então, isso significa que o trabalhador pode perder, inclusive, o seu emprego. Então, isso tudo eu estou falando porque a gente precisa se expressar de uma forma que as pessoas entendam e que, sobretudo, tenham consciência, porque senão o que vai acontecer? Uma parcela da esquerda vai fazer o debate e as pessoas acabam entendendo aquele outro argumento que vem da extrema-direita, que é um argumento que ele é enganatório, que faz prejudicar ele mesmo. E ele acaba fazendo um movimento contrário a si mesmo, que é o que é mais triste, né? Que a gente consegue ver. E é interessante você falar isso, porque é interessante, ao mesmo tempo que eu acho não, tenho certeza, que nós precisamos avançar na discussão política, política mesmo, de novo, a política civilizada, a política que a gente consiga transmitir ao povo o que ele precisa de fato, não é receita pronta para problema difícil. E aí entra essa reflexão que eu busco, entendendo, por exemplo, a política catarinense. Né? Entendendo a política catarinense. O PT de Santa Catarina foi um dos poucos, né, no Brasil que não foram abalados e não foram envolvidos em escândalos de corrupção. Né? E não se tem essa notícia, não se tem envolvimento dos nossos políticos catarinenses, do PT e da boa parte da esquerda, envolvidos nos escândalos que foram propagados de forma irresponsável pela imprensa, inclusive, de forma irresponsável, que aí é interessante você falar a forma de comunicação, porque, por exemplo, o Jornal Nacional ele aborda todo dia o escândalo de peculato em relação às joias que o Bolsonaro e a Michelle tentaram colocar no bolso. Né? No entanto, não tem toda aquela holograma de tubo saindo, não tem joia pendurada. É aquela coisa clean. Olha, tem, mas vamos ver, é suspeito. Ou seja, a forma também de passar essa comunicação, por óbvio, o PT sendo o alvo central, e a gente sabe por quê, de todo o trabalho que os governos petistas fizeram com os pobres, e aí é isso que incomoda. Mas, voltando para a nossa terrinha, como a gente, né, pode mostrar que boa parte dessa esquerda catarinense não se envolve com corrupção. E aí são 15 prefeitos, cara. 15 prefeitos estão presos nesse exato momento por corrupção no lixo. É uma parada meio assim, ó. Se tu fala isso em outro lugar, os caras vão, não. E é isso. São 15 prefeitos, todos eles do campo da direita, né? Fazer igual o João, meu filho, bota as aspas nisso, porque e aí a gente tem que aproveitar também e dizer, olha, tá aí, ó. A corrupção está aí e não é a esquerda, não são os comunistas, não são os caras que vão para Cuba, que vocês querem mandar para Cuba, que estão roubando o seu dinheiro catarinense. Ou seja, se a gente olhar do ponto de vista político, nós estamos muito bem, obrigado, aqui em Santa Catarina. E aí eu te pergunto, como é que tu enxerga politicamente essas eleições de 24 e como a gente pode fazer com que as pessoas comecem a compreender que esse discurso fácil de luta contra comunismo, que essas loucuras que tentam passar, e aí? Como é que a gente faz para dizer, ô meu querido, isso é conversa fiada, presta atenção que estão te roubando
e não é o comunismo, sei lá o que eles são. Mas, entende? Como é que a gente faz para convencer esses caras em 24? O primeiro, eu lembrei uma frase de você falando que esse movimento da direita, sobretudo catarinense, que ela já vem mais antiga, inclusive não é de agora, já há muito tempo a gente convive com isso tudo, né? Mas tem uma frase que fala o seguinte: o moralista, ele é aquela pessoa que faz tudo o que ele faz no privado, mas não mostra no público. Esse é o moralista, né? E, assim, tem também uma característica um pouco nossa, né? Que a gente não gosta de fazer esse tipo de moralismo. Então, também, a gente não gosta de ficar apontando o dedo, né? Agora, se fosse pegar a questão de corrupção, e sobretudo nos governos da direita, extrema direita aqui em Santa Catarina, eu não tenho dúvida que seria um maior escândalo, não ia ser nacional, ia ser internacional, né? Porque a gente teve por muito tempo também uma complacência da própria imprensa catarinense, né? De não investigar, de não ir atrás, de não colocar na mídia e, sobretudo, também a mídia nacional, que tinha essa característica, porque eles sempre tiveram um viés também um pouco ideológico, né? E eu também tenho uma outra frase que eu falo que neutro só shampoo de bebê, porque eu não acredito em ninguém que é neutro nem em cima do muro. Inclusive, as pessoas que se posicionam em cima do muro eu não confio muito, porque são pessoas que a gente não sabe exatamente o que estão escondendo. Porque na nossa vida, todo mundo tem um lado, né? E esse lado, basta você saber se você está no lado daquele ou daqueles que lutam contra a opressão, né? E é muito simples isso. Então, você, quando busca um político ou alguém que quer te representar, tem que primeiro fazer essa pergunta: qual é o lado dessa pessoa? Né? Porque o marketing, tudo isso, é tudo muito bonito na propaganda, a gente vê nas propagandas de prefeito, de vereador, é aquela coisa linda, todo mundo vai fazer tudo, né? E ninguém, eu nunca vi ninguém na propaganda dizer que iria defender que as pessoas não tivessem vacina, que não iriam usar máscara se nós tivéssemos uma pandemia. Ninguém falou isso numa propaganda, né? Mas a gente viveu isso na pandemia de Covid, quando eleito, né, o ex-presidente estimulava as pessoas a se contaminarem, não usar máscara. Então, eu estou falando isso porque, primeira coisa, eu acho que a gente tem essa missão, né, de esclarecer as pessoas. E, para isso, as redes alternativas também são muito interessantes, né? Para a gente conseguir não ficar só dependente de um processo hegemônico, e muitas vezes ele é corporativista, dos conglomerados de comunicação. Né? Porque os conglomerados de comunicação, eles também têm um viés e um lado, né? Eles são, sobretudo, de um aspecto que na política, a gente sempre identificou como financeirista, né? Aquele aspecto da exploração. Então, eles têm lado, e com certeza eles não vão mostrar o lado negativo daqueles que estão do lado deles, né? Os processos de corrupção. Até agora a gente está vendo uma exceção, né? Porque também eu acho que não tinha mais como esconder, né? Foi o tamanho escândalo e já não tinha mais como esconder isso que aconteceu em Santa Catarina. Mas é uma prova irrefutável do que a gente já tem denunciado há muito tempo, né? Que é essa cumplicidade, sobretudo, da mídia corporativa, mas também dos agentes políticos em se relacionarem com empresas privadas. E por isso que a gente lutou tanto para a gente não ter mais o financiamento privado de campanha, né? A gente ter um processo de financiamento pessoal que não dependesse de financiadores privados, porque a conta chega. Lá no outro, quando ganhou a eleição, aquele cara que te financiou vai dizer: ó, tá aqui está a conta. Então, mais do que nunca, a gente tem que separar aquilo que é público e o que é privado, mas não separar no ponto de vista da iniciativa privada, não participar do processo público, não é nada disso, mas ter clareza do qual que é o papel de cada um, até qual é o limite que a iniciativa privada pode ir, qual que não pode estar, né? E ter que fazer esse debate com muita maturidade, com muito compromisso público, de um espírito, sobretudo, civilizatório, mas republicano, né? De alguém que tenha compromisso com o Estado, né? O seu município e, sobretudo, a sociedade que vive. Mas, para isso, a gente só pode fazer esse debate com pessoas que acreditam no Estado, né? E aí eu vou citar que
nós temos representantes aí que são representantes do extremo neoliberalismo, que são servidores públicos, que eu não entendo muito, sabe? Procuradores que ganham lá 100 mil por mês e vêm dizer que na sua folha de pagamento tem que estar 100 mil por mês, acima do teto constitucional, e querem ser representante de Blumenau. Não estou nominando ninguém aqui, ninguém. Mas tem gente aí que quer ser o representante do Estado mínimo, mas com folha de pagamento de 100 mil reais, né? E quer ser prefeito de cidades. Então nós temos que primeiro fazer um debate com muito compromisso com as pessoas, né? Esse debate enganatório não dá mais. Mas nós precisamos mostrar para as pessoas. Vamos dar nome aos bois, mas de forma nacional. A família Bolsonaro é o perfeito exemplo dessa hipocrisia. E não adianta você ficar bravo comigo, é isso. Os caras dizem que tem que ter menos Estado, que o Estado é inchado, que tem que acabar com a mamata, mas, caras, é pai, filho 1, filho 2, filho 3, filho 4, e a filha 5 só não está no Estado, mamando na teta do Estado, porque é criança ainda, porque daqui a pouco, bom, por analogia, a mamãe dá mamar ali para ela com o dinheiro do Estado. Então, não esse E a discurso estratégia deles é muito simples, viu, Marco? E não é muito difícil de entender. Eles mamam no Estado, mas mamam o que puder mamar, botam a família inteira lá mamando no Estado e fazem um discurso, por exemplo, das privatizações, que o que é essas privatizações? Eles entram na máquina pública, sucateiam a máquina pública, deixam elas ficar sem funcionário. Por exemplo, vou citar, por exemplo, qualquer empresa pública, como aconteceu com os Correios nos últimos 4 anos. Os Correios estavam no processo que qualquer cidadão, no final dos 4 anos Bolsonaro, estava concordando que precisava privatizar, porque eles achavam que os Correios não estavam mais funcionando. Mas o que eles fizeram? Sucatear os Correios, nossa maior empresa nacional, nosso orgulho, uma empresa que consegue alcançar do Iapoque ao Chuí, né? Eles conseguiram desmantelar essa empresa. Então, eles entram dentro do Estado, destroem a estrutura para convencer as pessoas que aquilo não funciona, para vender para aquele amigo deles. E aí eles vão tirar um terço, né? Porque eles são muito religiosos. Então, é assim, né? olha que isso aí, Esse é o inclusive, Silvio processo. Almeida hoje deu uma aula de Eu civilidade, vi, eu deu vi. uma É aula exatamente. de civilidade nessa catrefa pseudo-religiosa. O Joey coloca aqui, não esquece do cunhado da cunhada. Eu coloco o cunhado, cunhada, ex-esposa, o tio. Olha, tem uma galera sem contar uma outra parte aqui. Inclusive, Santa Hã? Catarina está absorvendo essa família também, né? Pois No é, pois é. senador nosso, no governador nosso, está absorvendo tudo. Onde dá para arrumar uma boquinha, está entrando. E aí o Pedro ele coloca, boa noite, ótima pergunta. Estava justamente pensando nisso. O nosso estado está precisando dessa mudança. E mesmo com tanta coisa assim escancarada, a população, entre aspas, continua a defender essa direita. Aí, o Pedro, e aí eu jogo pro Jean, a gente também precisa estudar esses fenômenos que acontecem. Não é a população, é uma parte da população, e a gente precisa também entender o que está acontecendo, né? E aí a cultura do ódio, que o Jean já falou lá atrás, muitas pessoas me perguntaram como é que a população preta, como é que o homem preto vota no Bolsonaro. Cara, é um cidadão que está na favela, que tem uma cultura da violência impregnada no seu ser, e tem um cara que diz, pode bater, que tá valendo bater. Tá valendo matar. Não é crime, é autodefesa. E se reclamar é frescura. Eu cresci ouvindo que se você chegasse em casa, que brigou na escola, se não tivesse batido, você apanhava. E é assim que você é criado na periferia, com a cultura da violência, com a cultura do ódio. Aí você tem um cara que faz esse discurso de forma oficial. O Estado brasileiro está dizendo o seguinte, pode bater, sabe? Então, assim, a gente precisa entender também esse fenômeno. E é um fenômeno mesmo que acontece, é um erro histórico, diga de passagem.
O A Freixo fala cultura, muito isso, que é um erro histórico que aconteceu e a gente conseguiu consertar. Porém, contudo, entretanto, a cicatriz não vai se cicatrizar tão fácil. eu vejo o seguinte, ô Marco, eu acho que a cultura brasileira, se tu pegar pela nossa história, e não é de hoje, é claro que a gente está vivendo um momento do extremo fascismo de gente que estava no armário e saído do armário, mas muitos deles já estavam aí. Porque a cultura brasileira, ela é uma cultura autoritária, né? E você basta ver como foi a formação, sobretudo da nossa história, né? Dos 300 anos de escravidão que esse país viveu. Mas não é possível falar da história brasileira sem falar desse processo, porque nós estamos falando de 5 milhões, né, de afrodescendentes que vieram nos navios negreiros, que, sobretudo, o Brasil é o país mais afro, né, fora da África, do continente africano, um país que tem essa dimensão histórica, mas você teve um processo ali na ruptura da escravidão, né, a ruptura, também que a gente vai colocando assim, porque também é algo que a gente precisa debater muito mais, não dá tempo para falar tudo aqui, mas de um processo onde cada um Deus dará, cada um vai se virar, e aí as pessoas foram buscar o seu, dentro dessa sociedade autoritária, tentar viver da forma que foi possível. A imigração italiana, a imigração alemã, a imigração europeia foi um processo diferente que vieram para cá. Então não dá para comparar, né? Você vê a imigração já com pedaços de terra reservado, já sabiam onde é que iam, já sabiam onde iam ser locados. Então esse processo de desigualdade histórico, ele também gerou um certo autoritarismo. E aí a gente vê as sucessivas rupturas democráticas ao longo da nossa história, que não se deu só em 64, teve o golpe de Estado Novo, teve vários golpes na nossa história, e isso eu estou falando da política, mas há também um certo fetichismo, vamos dizer assim, social, com a relação do autoritarismo. Porque há a ideia que o autoritarismo ele é um sinônimo de organização, de ordem, civismo, né? Há essa ideia de obediência, e ao mesmo tempo que há essa ideia, a gente vê a incorporação dessa ideia autoritária também de onde você falou, que é nas relações sociais, mas também nas relações familiares, né? Daquela coisa do chinelo, da vara, se você fizer isso, tu vai ver. Então, não é um processo de diálogo, não é um processo de conversa, de entendimento, né? Então, isso tudo, ele faz parte de também uma formação dentro do campo humano traumatizante. Né? Ele é extremamente. Então, um ser humano desse vai evoluindo na sociedade e vai querendo reproduzir aquilo que ele viu. E é por isso que os dados científicos mostram que muitas vezes um agressor de uma mulher, por exemplo, ele é um cara que viu o pai batendo na sua mãe dentro de casa. O agressor da mulher, às vezes, é um cara que apanhava muito também dentro de casa. O agressor, não querendo, eu não estou fazendo essa fala para tirar responsabilidade de ninguém, porque uma pessoa dessa minimamente, né, tem que estar recluso da sociedade. Mas eu estou falando porque não adianta também a gente fazer aqui um discurso bonito se lá, quando acontece o feminicídio, a gente não quis debater a causa disso. Então, eu acho que, sobretudo, Marco, eu quero trazer para ti, é que nós temos que, com certeza, ter ações muito rápidas nas consequências, mas nós temos que dedicar muito nosso tempo a começar a falar das causas. E é o que a gente não faz. Ninguém está interessado em fazer. E quando a gente começa a debater a causa, é comunista, é não sei o quê, sabe? Começa a inventar ideias mirabolantes que acabam no momento que você pergunta para a pessoa o que é comunismo, daí também já acaba o diálogo, né? Mas para você ver que é uma tarefa nossa também de estimular essa reflexão. Né? É uma tarefa nossa dos comunicadores, é uma tarefa nossa enquanto militantes de movimentos sociais, mas de toda a sociedade. Uma sociedade que quer ver seus filhos crescer de uma forma saudável, de uma sociedade que quer ver a sua família bem, né, e desenvolvida. Então, vai ter uma hora que nós vamos ter que parar e refletir isso. E é interessante isso, mas antes, o Jean te manda boa noite, Jean. O Opa, Jean, boa noite, Xará. Ah, não vou conseguir falar não, Jean, mas ele te mandou um boa Opa, noite para boa ti. noite, Xará. Mandou para ti, o boa noite foi para ti. E Boa. aí, aproveitando o que o Tarcísio coloca,
e é importante isso do ponto de vista histórico, que eu falo isso muito, né, quando a gente trata do assunto de racismo, de escravidão e tal, é justamente isso, como a história também faz com que as pessoas não compreendam o quão grave é a questão da escravidão propriamente dita. Por quê? Os meus descendentes também são imigrantes, né? Então, são imigrantes africanos, né? Só que são imigrantes africanos que foram sequestrados da África e trazidos à força, por boa parte, para o Brasil. E aí o Tarcísio coloca, permita discordar, né? Estudos apontam que 12 milhões que vieram aqui vindos da África e metade dos que embarcaram morreram no navio. Logo, foi o maior massacre da humanidade. Do ponto de vista histórico, é justamente isso que a gente tenta discutir, e aí o letramento racial dentro das escolas, e é isso que o Jean coloca, de prevenir o racismo dentro da escola. Isso é prevenção, isso é prevenção. Você aplicar a lei 11.645 é prevenir que haja crimes de racismo dentro da escola, porque você explica a história propriamente dita, né? Então, é interessante quando você coloca que é uma questão estrutural do ponto de vista de como se conta a história, para olhar no retrovisor e apontar quais são esses erros. Então, é muito bom isso, é muito bom isso. Nós estamos quase chegando no final, Jean, e eu realmente preciso te perguntar o seguinte: o candidato, o suplente deputado estadual, um dos caras mais... foi uma das sensações das eleições de 2020... nós estamos em... 2022, estou meio perdido aqui. 2022, uma das sensações dentro dessa eleição que foi Décio indo para o segundo turno, né, fazendo um baita trabalho, né, disputando com o Jorginho Melo. O que o Jean pensa para o futuro político dele? Boa pergunta. Inclusive, já fiz muitas vezes para mim mesmo. Mas assim, bem sinceramente, eu tô muito preocupado agora em debater, sabe? Não parei ainda para refletir exatamente sobre isso. Eu acho que a gente entrou nessa jornada, sobretudo, para disputar, porque a gente identificou que também na política não tem lugar vazio. Se a gente não se colocar e se não colocar a nossa representação, colocar a nossa história, colocar a nossa luta, colocar aquilo que a gente acredita, muitas vezes aquele espaço vai ser ocupado por uma pessoa que não tem nenhum tipo de compromisso, exatamente aquilo que a gente debateu essa live inteira. Então, eu acredito que eu vou seguir, sim, seja na luta institucional, política ou social, mas principalmente debatendo com as pessoas, né, sobre qual cidade a gente quer, por exemplo, né, qual estado a gente quer, que tipo de sociedade a gente quer mudar, porque eu tenho como filosofia que ninguém é candidato de si mesmo. Ou a gente constrói coletivamente algo, ou a gente debate coletivamente algo, ou isso não vai para frente, não tem condição de ir para frente. Porque eu sou aquele máximo chavão que diz o seguinte: uma andorinha não faz verão. Né? E que um sonho que se sonha só é também um sonho que se sonha só. Mas quando se sonha junto, vira realidade. Né? Então é preciso unir as esferas, as pessoas que têm um compromisso que a gente tem. Né? E eu sei que você é um desses, viu, Marco? Eu te acompanho há algum tempo, tenho um maior respeito, um maior orgulho pelo teu trabalho que você faz, sobretudo no movimento social na cidade, que eu sei que não é fácil, essa esfera, esse campo político que você optou, não, né? Porque não é uma opção, é algo natural da vida de se colocar, mas sobretudo porque a gente sabe que você não quis ir para a sombra, você quis ir para o enfrentamento. Então, eu quero deixar aqui o meu mais sincero agradecimento pela sua luta, porque você tem uma responsabilidade e, sobretudo, faz parte desse processo de uma construção de uma sociedade que a gente tem lutado e que, se não fosse a tua luta, esse caminho ia ser muito mais longe.
Então, dizendo isso, eu também quero dizer que pessoas, Marco, igual você, igual tantos outros, eu acho que a gente tem que se unir o máximo possível para conseguir fazer um enfrentamento dessa onda, que ela não veio também para ir embora tão simplesmente, né? E se a gente não ficar atento, e se a gente dormir, ela vai ficar. Ela vai ficar, e aí, quando ela se empoderar, ela não vai mais sair, porque daí ela vai entrar no Estado, vai entrar nos meandros, né, da institucionalidade, e aí, com certeza, a gente já viu que isso resultou lá na Arábia Saudita, em outros tantos países fundamentalistas da extrema-direita, que eu acredito que esse não é o reflexo de sociedade que nenhum blumenauense, por exemplo, quer. Né? Eu tenho certeza que o Blumenauense não quer aquela sociedade, e muitas vezes aquilo que a gente luta também é junto do que os cidadãos de Blumenauense estão lutando, mas não precisamos fazer esse debate com a cidade, com as pessoas. Né? Então, eu não consigo te dizer exatamente o que vai acontecer, né? Eu acho que tem um tempo aí pela frente, mas eu estou com muita vontade de fazer o debate. Isso pode ter certeza. É interessante porque tu já respondeu e não respondeu. Ou seja, na minha concepção, né, na minha cabeça, já deixo aqui o meu beijo para o Alexandre Gonçalves que entrou ali. Beijo, boss. Um Uh, abração, Alexandre. independente de eleição, o que se discute é ideia, o que se discute é política. Então, quando a gente já está disposto a fazer a discussão política, já é meio caminho andado, independente se é uma disputa eleitoral ou não. É algo que precisa ser discutido, é algo que precisa ser dito. Ou seja, discutir direitos humanos dentro dos presídios hoje é tão importante quanto discutir qualquer outro assunto na sociedade. E eu digo mais, é importante que vocês hoje, da extrema esquerda, da extrema direita, que estão preocupados com a qualidade de como os seus pupilos estão presos lá na Papuda, lá na região de Brasília, pensem o seguinte, que tem milhões e milhões de outros que passam por isso, por esse sistema também. Então, é bom que vocês se preocupem com direitos humanos hoje, porque essa pauta já vem de muitos e muitos e muitos séculos, inclusive, dentro do nosso Estado brasileiro. Que, inclusive, parafraseando o nosso Silvio Almeida, que hoje foi perfeito, e procurem aí dar um Google, coloca Silvio Almeida hoje no Senado, vocês vão ver a baixaria que um senador dito evangélico colocou, e vocês vão ver a resposta de uma pessoa íntegra, respondendo a sei lá como é que eu classifico esse senador. Perdi o debate, mas vou assistir. O Jean é o cara que nos enche de orgulho, assim como você, Marcos. Seguimos. Tô devendo cerveja pro Boss, então, só por essa que ele deixou aí. Meus queridos, nós estamos chegando no final. O que eu te pergunto em um minuto, Jean, é o seguinte. Tem jeito a política? Tem jeito porque a política, sobretudo, é feita de seres humanos e eu tenho certeza que, como eu disse no começo, a classe humana, com certeza, ela não vai fazer um movimento de autodestruição. Né? Eu acho que tem jeito que eu acredito na evolução humana, eu sou um humanista, eu sou um progressista e, sobretudo, eu acredito que a roda da história ela vira para frente, por mais que muitas vezes boa parte desses conservadores, né, da extrema-direita tentam rodar a história para trás, mas a roda da história, se a gente pegar toda a nossa história, ela é muito teimosa e ela é muito parecida com o nosso presidente Lula. Como disse a mãe do presidente Lula, tema que dá. E aí esse é o nosso papel, nós vamos temar, talvez não vamos conseguir agora, vamos temar de novo e uma hora a gente consegue, porque a sociedade, ela sempre se pautou pelo progresso. Por mais que, por vezes, algumas nuvens de gafanhoto consiga atacar, né, a determinado período da história, mas a sociedade ela sempre foi pautada pelo progresso. Não vai ser diferente agora. A nossa história é otimista. Ninguém venceu nada com pessimismo. Eu não imagino também, eu acho que é um pouco do nosso trabalho levar o otimismo também, porque eu não imagino a gente estar no meio de uma guerra e o líder, o capitão dizer, gente, a tropa vai toda morrer, daí ninguém vai para frente também. Mas eu tenho certeza, eu estou muito otimista porque eu acho que nós estamos levando
um país, né, que reconstruindo um país que a gente viveu 4 anos terríveis, sombrios, mas a sociedade brasileira, ela se recompôs em sua consciência, deu uma oportunidade histórica para o Brasil, para Santa Catarina, né, sobretudo para o nosso povo avançar de volta. Nós estamos vendo que as conquistas elas já estão aí. A deputada Ana Paula Lima anunciou essa semana 224 médicos para Santa Catarina, sobretudo para lugares onde não tinham atendimento, onde as pessoas estavam morrendo sem atendimento e as principais vítimas são as crianças, né? As principais vítimas são as crianças porque não tem a vacina, não tem o remédio, né? Fica lá e, sobretudo, precisa da imunização. Sobretudo, também a gente precisa pautar os debates dos grandes temas, que também é um desses que eu falei agora, da importância da imunização pública. Nós estamos vendo um período em que doenças que eram consideradas erradicadas voltaram por conta da disseminação das notícias falsas, das fake news sobre a vacina. Então, você que esteja aí, a vacina salva a vida, o que não salva a vida é mentira, mentira causa morte. Vacine-se, a ciência, ela traz as respostas, não é nenhuma teoria que vai te trazer a vida, é a vacina. Então, eu acredito muito nisso e, sobretudo, eu sou pautado pelo fundamento do humanismo, da razão e da ciência. Eu acho que esses 3 pilares a gente precisa se pautar para a gente fazer a nossa sociedade avançar. Rafael Cunha, boa noite, Jean, boa noite a todos, um abraço. O Tai coloca aqui, boa noite ao jornalista, parabéns pela trajetória, Jean. E com essa aula sobre civilidade, eu encerro aqui o resenha de hoje. Lembrando para vocês que semana que vem tem mais. A gente vai tentando ver o que acontece. Para aqueles que entraram só para dar aquela bisoiada e querer botar o olho gordo, joinha para vocês. E tudo jóia, não está tudo certo. A gente está aqui, ó, a gente aguenta a pancada. Eu recebi uns negócios aqui meio estranhos. Mas é isso, gente. Vai chorar na cama que é lugar quente. A hora que o seu líder estiver preso por corrupção de verdade, que passou a mão, que a hora que ele se tornar um preso, que aí o discurso do bandido bom é bandido morto, cuidado com o que tu deseja, porque o presídio está cheio de vocês também. Então, cuidado. Prezem pelos direitos humanos e a gente vai lá também defender eles, porque eles também são cidadãos e cidadãs brasileiros, estão cobertos pelos direitos humanos. Jean, cara, muito obrigado por esse papo, por essa resenha, foi bem interessante, bem gostoso de fazer. Deixo o nosso abraço para a nossa deputada federal aqui da região e de Santa Catarina, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. E aí, imprensa chata, não é repetir o Lula 1, Lula 2, não, querido. É reconstruir muita coisa que foi destruída. É botar de pé muita coisa. O que tem casa em Blumenau que custa 40 milhões de reais e tinha 32 milhões de reais para fazer Minha Casa Minha Vida. Então pensem no que vocês estão falando de bobagem. Pensem. Pensem antes de falarem que é só repeteco de um outro governo que teve. Não, rapaziada. Tem muita coisa a ser reconstruída e a gente precisa botar esse Brasil de pé de novo. Dá até um acalanto no coração quando você liga a TV, tá na Espanha, tá em Portugal, tá na Alemanha, o homem tá rodando, o homem tá voando, velho. E o Brasil tá voltando a ser respeitado. Isso é tão bom, que até falo para vocês assim, ó, beijo no coração. Obrigado, Jean. Valeu, um abraço. Abração, Marco. Obrigado. Tamo junto sempre. Vem. Abração. Valeu. E aonde que eu desligo aqui? Ah, não, é aqui em cima. Tchau.